Gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast Direito em Pauta e hoje nós temos a grata satisfação de trazer um grande amigo, Dr. Renato de Melo Almada, que junto comigo e com a doutora Pamela vamos ter uma troca de ideias muito leve para todo mundo. Doutora Pamela. Oi, pessoal, novamente aqui com um novo colaborador e convidado, o Dr. Renato. Seja bem-vindo, Dr. Renato. Obrigado. Que seja um bate-papo bacana. Prazer é nosso por ter aceitado o convite, né, Fábio? O colaborador já deu medo do FGTS, já dá carteira para assinar. Já pagar alguma coisa. Já tenho medo disso. Mas vamos lá. Não, mas a nossa colaboração é de outra forma, né? É no bate-papo, pagamento em informações. Isso. Ótimo, melhor. Combinado? Muito melhor. Doutor Renato, conte um pouquinho para nós da sua trajetória. Eu me lembro de que você fez parte do extrajudicial, no Fórum de Santos, e depois você foi para o campo da advocacia. O que você viu que teve uma grande alteração? Você estava fazendo universidade nessa época e estava na parte prática. Depois você virou para fora do balcão. Como foi isso? Foi isso mesmo. Eu entrei no primeiro ano de faculdade. Teve concurso do Tribunal de Justiça, comarca de Santos. Eu fazia faculdade em Santos, né, na Católica de Santos, e prestei. Eu já tinha um amigo aqui em Itapetininga, que eu não sei se você conhece, que era escrevente aqui, Dr. Fábio Coelho de Oliveira. Ele era escrevente. Ele era escrevente aqui. Ele fala de todo mundo, mas não fala dele. Então eu vou entregar. Não, tem muita coisa para entregar. Vamos pular essa parte que o assunto não é bom. Essa é a parte legal. Tem muita coisa ruim nesse caminho. Que eu sei. E eu fiz durante todo o período da graduação, eu fui escrevente. E foi uma prática, um ensinamento fantástico, né? Porque você vê já na prática o direito em si, né? Ao mesmo tempo você tem ali o conhecimento das várias pessoas do cenário jurídico. Então, obviamente, o juiz, que está vinculado ao cartório, o promotor, os advogados que vão lá e você vai atender. Então, assim, eu recomendo, para quem puder ter essa experiência, eu acho fantástico. Porque foi uma escola, para mim, muito grande. É a melhor forma de aprender, né? Melhor a prática, forma, na verdade. prática, exatamente. E isso que o doutor falou de entrar no Tribunal de Justiça, eu acho que cada espaço para o profissional de direito, ele é de experiência e de cunho de informação absurdo. Com certeza. Seja num estágio, no TJ, para ter contato com inúmeras... Exatamente. Eu acho que isso daí deve ser feito. Lógico, hoje eu vejo a universidade muito mais puxada no sentido de cargas horárias e de tarefas do que na nossa época, né? Embora eu sempre estudei de manhã, então eu tinha um horário de estudante no tribunal. Eu saía da faculdade, eu entrava às 7h15, saía acho que 11h30, ia até em casa, que era próximo. Era o tempo de tomar banho, trocar de roupa e ir pro fórum, né? E depois você entrava, acho que era da 1h, né? Até as 7h. Mas assim, e daí foi o lado da curiosidade, que eu acho que é importante para todos os estudantes, né? Então, além de eu ser o escrevente, eu começava assim, tinha na época a eleição, lembra, era presencial, contagem de votos e tal. Eu me voluntariava para fazer parte também do corpo que atuava na eleição. Com isso também você ganhava horas, né? Tinha toda uma coisa assim. Mas tudo para você aprender como que era aquele sistema. Passo a passo. O passo a passo. Depois tinha, por exemplo, concursos. Oficial de justiça, mesmo escrevente. Eu também voluntariava para ser fiscal nas provas. Para que você tenha um conhecimento amplo, geral de tudo, né? Eu acho que isso é muito importante que se faça. Talvez com essa correria do dia a dia tenha se perdido um pouco. Aqueles que vão para escritório é um outro ritmo, né? Principalmente os grandes escritórios que consomem muito. Mas seja como for, é um momento em que você... Primeiro que você tem disposição, porque você é jovem ainda, né? Mas você consegue unir, vamos dizer assim, o útil ao agradável, né? E de fato aprende, né? E você aprende muito. Eu trago, assim, algumas coisas daquela época, né? Que você absorve, parece que, pro resto da vida, né? Então, eu particularmente acho que é um
uma escola que realmente deve Eu ser já tenho um vivida. parênteses aqui a fazer. Fale. Como é trabalhar com tantos papéis? Porque vocês são da época dos processos Eu tô me incomodando. físicos. Eu vou sair, vai ser o podcast mais curto da história. Vai encerrar por aí. Que pra mim já acabou. Eu já fui chamado de dinossauro por ela. Mas eu tô, Agora eu tô eu achando que a sou- gente é, né? Não é. Agora eu sou o fofo, que é aquele ajeitadinho, sabe? Aquele Sei, feio sei, que- sei. Aquele feio que põe roupa bonitinha. E agora, mais uma vez, meio século, né, que ela somou a minha É que eu somei as roupa. experiências Então, e assim, falei para pra os mim dois. deu, vou indo embora. Até a próxima. Eu podcast falei para as mais- duas excelências que tinham aqui, que tem uma bagagem absurda para terem paciência comigo, porque apesar de eu não ser nova, mas eu sou nova no meio jurídico. Eu advogo. Era diferente. Eu trabalho desde 2015, fui estagiária e comecei a advogar. Tirei a minha OAB em 2019, 2020. Então, eu sou um bebê, desculpa. Mas E nós tínhamos agora. aí eu fico coisa nessa importante. curiosidade, É. porque eu peguei o processo online, Tá, não. né, o digital. Não, Então, era eu não totalmente imagino, eu não consigo diferente. é inimaginável. Sim. Eu vejo processos hoje com 1000 páginas, Sim. 1000 folhas. Como que é? Não, lógico, cada cartório tinha a sua forma de, né, de ser dirigida pelo oficial maior, mas pelo escrivão. Agora, por exemplo, no meu, então cada escrevente ficava responsável por um final de processo, né? Então todo o processo que tinha, vamos dizer assim, final 1 e 2, hipoteticamente, era meu. Tudo que acontecia naquele processo passava por mim. Então, desde a petição que vinha do protocolo, e algumas vezes vinha justamente assim, né? Petição, 70 e você tinha que furar, literalmente colocar ali, né? Colocar num processo, uma autuação e tudo Assinar mais. folha por folha. Assinar folha por folha. Tinha um carimbinho de Tinha número. um carimbinho. Rubricava a página em cima. Exatamente. Gente, Põe era uma um rubrica. trabalho. Daí você via o que tinha que fazer, se abria a conclusão. E eu ainda tive uma experiência muito fantástica, que eu trabalhei período em cartório, fazendo essas atividades, e teve um período que eu trabalhei no gabinete do Isso que eu juiz. queria falar para você. Isso que teve eu uma queria. experiência Que foi muito muito próxima, bacana. Eu fiquei então. um ano e meio mais ou menos no gabinete, e ali você aprende muito, muito, porque ali você vivencia O dia a dia do juiz. o dia a dia do juiz. O olhar, você consegue né? até ver o olhar dele, Sim, né? sim, você já começa, e algumas vezes eu era escrevente de sala da audiência, então, né, fazer mesmo a datilografia, veja só. Se a gente perguntar para ela o que era uma guia não sabe o que TSEC, é ela não isso. faz Ela nem não a sabe minha o que é ideia. isso. Ela Nós não somos o sabe tempo isso. da guia TSEC. Pra você ter uma ideia. Antes da Gari, eu antes sou de tudo. da Itautec, do fax. Se ela olhar uma Isso máquina sim. de datilografia e ver como é que bate a máquina, Dá. ela vai falar assim, que impressora ótima, você vai Não, bater. e a então vai ser- Não, eu sou da época da estereotipia, né? datilografia, A estereotipia também, que Sim, o pessoal a fazia em estereotipia, audiência, que que é uma era- coisa fantástica. que Depois era um vem as negócio meio- fitinhas e tal. Isso, eu não- Hoje seria um assédio. Eu fiz curso Até porque- de datilografia. não, Por isso era que eu uma falei que eu não sou tão maquininha. nova. Eu fiz aqui em Era uma Tapetininho, maquininha inclusive. chamada estenotipia. Tinha vários símbolos. É. Então, quando você está depondo, o cara ficava bem na sua frente, com uma maquininha fazendo assim com os dedos, e ele ficava de olho na sua boca, porque era pelo que você dizia, ele ia pondo símbolos. Então, hoje isso seria um assédio, ficar olhando na boca da pessoa o tempo inteiro. Parece louco. Depois você rubricava, né? As partes do juiz rubricavam essa. Era uma fita mesmo, né? De papel, assim, com essas só marcas. E depois ia para que eles fizessem, né? Os estenotipistas fizessem a tradução daquilo. É coisa de E português, né? datilografavam Desculpa, tudo novamente. eu acho- Demorava achava- muito mais. eu- É porque era muito mais fácil para eles pegarem na hora da audiência do que na datilografia, que muitas vezes escapa uma Sim. palavra que perde o sentido, inclusive, né? E na estenotipia, mas que era... Português. dava Você dava capta o que volta. o cara fala, depois passa você- uma máquina que vai sair uma folha datilografada. Isso é coisa de Mas português. era assim, minha filha. Bem... Era muito louco, mas assim, a gente tinha coisas que você fazia que você não viu o que é isso. Não, você já deve ter ouvido quando os fala. incas Não, faziam. um pouco antes. Você já viu coisa que fala quando você identifica idade por carbono 14? Aquilo vem de uma folha chamada carbono, que a gente punha numa folha. Isso, Você não carbono, sabe o que eu é me isso. lembro. Claro que sei Então, o carbono. você punha uma folha, punha um carbono no Que meio. bom que eu pra aparento sair ter menos igual. do que, né? Eu fico atrás. feliz pelo elogio, obrigada. Mas nós não é bem fazíamos assim. Eu cálculo de lembro custo, da fichinha tudo. de orelhão, você entendeu?
A gente Tudo fazia, isso. tinha várias fichas. Então, Mas assim, toda essa parte de organização administrativa de um cartório, que hoje você não tem praticamente mais, né? A gente viu isso. A hora que entrava, você fichava, punha uma ficha no lugar certo, fazia. Tanto é que era. Eu lembro até hoje, quando você ia distribuir uma petição, o despacho inicial do juiz era DRA, distribua-se por dependência, ou DRA, distribua-se livremente. Ou seja, distribua-se, registre-se e autue-se. Eu só não entendi É por muito que legal. você não contou isso pra mim antes. O quê? Não, vamos pular. Não queria, né? Tem coisa muito, Né, muito Fábio? engraçada um dia desse. Eu tô descobrindo Mas as coisas. era Obrigada legal. por convidar os seus amigos. Eu acho Era super muito legal. interessante. Era muito legal. Ele fala um monte de coisa de mim, mas Era enfim. muito legal. Doutor, eu acho incrível. Vamos deixar esse doutor de lado, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que estamos entre colegas. E um bate-papo informal. Né? Isso. Renato. Isso. Eu acho incrível, por conta de todo esse tempo de experiência e tal, o currículo é extensíssimo, né? O doutor Ederaldo, que veio aqui também, é um currículo extenso, do Fábio também. O seu, obviamente, não seria diferente. Eu só vou fazer uma pergunta antes de iniciar no assunto que a gente falou, que é o futuro da advocacia. Você acha que essa questão de estudo, de especialização, de buscar conhecimento, que tem diminuído com o tempo? Porque, assim, eu converso com um advogado, eu sou especialista nisso, fiz curso, eu acho sensacional. Você acha que isso tem diminuído hoje em dia com essa nova geração? Olha, eu acho que não tem diminuído. Talvez eles tenham mais concentrado em alguns pontos que na nossa época nem existia, né, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo, pelo menos nos escritórios em que eu trabalhei e tudo mais, que mesmo o pessoal mais novo, eles se preocupam sim, ao menos em São Paulo, em estarem se especializando, estarem fazendo cursos, porque o mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que realmente exige muito das pessoas, né? E você necessita estar sempre em constante evolução. Então, eu acho que hoje eu vejo esses jovens, talvez a gente parece que tinha mais brilho nos olhos, né? Você fazia isso, por exemplo, ser escrevente e tal, era o seu trabalho, você era remunerado para isso, mas você tinha aquela vontade de descobrir, de ver, né, como era a prática. Eu não vejo tanto os atuais, os jovens, com esse brilho nos olhos, mas talvez eles tenham mais foco no sentido de se preocuparem desde já em fazer sempre uma atualização e um curso no exterior e coisas assim, né? Mas são poucos, né? Esses dias eu estava assistindo um julgamento e uma desembargadora falou, um mocinho novinho, um advogado novinho, fez lá a sustentação dele, até ela falou assim, eu não perdi a fé por conta da sua sustentação oral, não sei o que foi sucinta e tudo mais. Eu não perdi a fé na próxima geração, porque eu já estava, sabe assim, como se ela quisesse dizer, o pessoal não está muito atento. Na verdade, assim, a gama de alunos, né, o Fábio, que é professor, fala melhor do que eu, mas assim, é muito grande, né? Então, obviamente que você tem nesse universo todo tipo de figura, né? Aquele que se preocupa desde já em poder estabelecer aí algo interessante para a carreira, e aquele que muitas vezes não sabe nem por que está fazendo direito, né? Isso, infelizmente, tem muito. Obviamente que esses não agem dessa forma. E a gente também tem cursos muito deficitários. Agora, aqueles que realmente estão engajados na matéria, no direito, e que estão assim com a esperança e com a intenção de trabalhar, ou já trabalham em escritórios mais conceituados, ele precisa, porque senão ele não acompanha. Né? A realidade é essa. Eu vejo, bom, pelo menos a minha maneira de ver desse período. Antigamente nós tínhamos muita curiosidade para poder aprender exatamente como você falou. Hoje em dia você tem uma gama tão grande de informações
que retirou um pouco desse lustro, desse brilho que era. Você joga em algum Google hoje, já te dá um curso de como fazer uma inicial. A gente queria descobrir o nosso estilo. Sim, sim. Eu fui chefe do Arquivo Morto aqui durante 4 anos desse fórum. Cada fórum que é tinha isso? dele. Arquivo Morto. Foi maravilhoso. Eu vi processos... É onde extinguia os processos e guardava... Guardava depois de chegar até o STF. Até eu vi processos lá. Guardava. E vi processos de grandes advogados da época. Assim como eu cheguei a ver o inventário de 1872, que dentro dele tinha uma carta de alforria com Dom Pedro chancelando, que é um negócio histórico, eu nunca tinha visto. Sim. E é uma coisa, dá um podcast isso aí inteiro, não dá nem tempo de falar muito, mas era maravilhoso aquilo. Então você via início, meio e fim de tudo. Você descobria, parecia que estava entrando, sabe? A hora que você abria a porta daquele Arquivo Morto, eu achava que era um baita baú, que só tinha coisa bonita, tesouro ali dentro. Né? Hoje você joga, hoje tem gente fazendo, hoje o cara sai da advocacia, abre um Instagram, vira TikTok, ele fica dando aula de como ganhar dinheiro. O que você acha dessas novas ferramentas para os advogados jovens? Dos que estão indo para o TikTok, dos que estão indo para uma exposição excessiva, de achar que todo mundo é o Harvey Specter do Suítes. O que você acha disso? Olha, eu particularmente vejo com ressalvas. É óbvio que a evolução dos tempos, essa geração é uma geração diferente da nossa, mas assim, a exposição em TikTok, eu particularmente sou contra. Eu acho que, inclusive, ofende aí o nosso código de ética, né? Eu fui, por alguns anos, membro do Tribunal de Ética de São Paulo, e nós chegamos a ter casos assim envolvendo esse tipo de questionamento. Tem? Sim. Tinha um, e não sei se você acompanhou, mas foi interessantíssimo. Foi na época da pandemia até. Eu não me lembro de onde que era o advogado, mas não era do estado de São Paulo. Mas ele começou no TikTok, ele fazia, até muito bem feito, toda a parte de cenário. Então, assim, era ele no escritório dele colocando um Rolex, e daí ele atendia o telefone como se estivesse então sendo chamado, daí aparecia ele apertando o elevador, descendo na garagem, entrando numa Mercedes, sei lá qual ano, né? E daí ele sai da Mercedes, com a Mercedes da garagem, tudo sendo filmado, assim, né? E ele ali indo em direção ao fórum, eis que ele entra no fórum, quase que o fórum abre as portas para ele, e daí ele vai até o juiz, conversa com o juiz, enfim, sai com... Bem Hollywood mesmo. Quer dizer, coisas que não existem, obviamente, Hollywood. Então, eu acho que esse tipo de ferramenta não é adequado para o advogado, né? O advogado se expressar. Quando a gente tem o Instagram, a gente já tem outras ferramentas, o próprio Facebook, que você pode fazer coisas com conteúdo. Sim. Né? Você entrega conteúdo para as pessoas. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue para você, inclusive, cometer uma infração, né? do nosso Estatuto de Ética. Porque você vê aquelas pessoas... quer ver uma coisa que eu acho absurdo? Vocês devem ter vários colegas assim, eu tenho. Eu me sinto pior dos piores, porque assim, eu nunca estive na igreja, por exemplo, orando, e de repente eu começo a receber fotos, eu orando, a forma como eu estou orando, olhando para o crucifixo, nada disso. Nós temos N colegas que são assim, né? O que eles fazem era aquela novela que tinha cada pulo é um flash, né? Sim. Assim, então eles começam a postar aquilo, né? Eu estou agora na igreja, ou estou no tribunal fazendo sustentação. Nunca ninguém tirou foto eu fazendo sustentação oral. E olha que eu já fiz várias. Nunca. Mas o pessoal, acabei de receber de um desconhecido, fantástico, o desconhecido inclusive encontrou ele para mandar foto, e postando, a luta pelo direito. Então, essas coisas, para mim, além de serem engraçadas, né, foge do escopo que é a utilização dessas ferramentas disponíveis. Essa né? questão que o doutor falou da exposição hollywoodiana me trouxe na cabeça o doutor Nelson Williams. Tá. Que é um advogado isso, que só
que se você for ver, a exposição dele na internet é essa, exclusivamente essa. Você, né, ele, tudo bem, ele é um dos maiores, tem um dos maiores escritórios da América Latina e tudo mais, mas ele só coloca isso. Ele nos carrões, no avião, isso, o doutor trabalhou, isso fere o código de ética ou não? Olha, na minha visão, sim, fere. Tá? Na minha visão, fere, porque o código justamente ele diz que e há várias decisões nesse sentido, que é permitido sim um advogado, né, se utilizar dessas ferramentas com o conteúdo de dar a informação. Né? Tem várias restrições, por exemplo, a gente não pode falar de um caso próprio em que a gente atue, né? Ou mesmo de outro caso que não esteja sob o nosso patrocínio, mas que a gente não... Então, várias restrições existem. E essas outras restrições de ostentação no linguajar bem cru, captação indevida de clientela. Porque, lógico, eu me utilizo dessa forma para atrair, nossa, como aquela Sim. pessoa é boa, está vendo a condição dela financeira, de carro, de... Ele é podre, né? de rico porque ele ganha todos os processos. Porque ele ganha todos os de certa processos. forma, você acaba enxergando isso. Então, lógico, respeito quem faz assim, e ok, mas dentro da minha consciência, dentro daquilo que eu conheço do nosso estatuto, para mim é uma infração clara. É porque você chega a ser desleal, né? Porque ninguém tem aquela condição, ninguém vai conseguir ostentar daquela forma, conseguir filmar. Eu acredito que é algo fora da... Eu tenho muito medo de como é que a pessoa leiga enxerga. Porque assim, nós temos uma pecha muito esquisita, a gente tem uma mancha muito ruim. Todo mundo acha que o advogado, primeiro de tudo, ele ganha mais do que o cliente. Outra, ele acha que o cara é o cara que vive na porta de uma cela, captando o cliente preso, ou assim, familiar de preso. Então nós temos até piadinhas antigas sendo feitas com a nossa classe. Lembra daquela que tem um rei andando com um monte de gente atrás? Olha, esse é o meu castelo e tal. E aquele lindo, mas é do meu advogado. Sim, então, assim, fica uma questão muito triste, porque dá uma ideia que nós nos privilegiamos de cada caso que a gente pega. Sim. Só que quando o cara está desesperado de madrugada, ele lembra de uma pessoa só. Ele não vai ligar para o pai dele, não vai ligar para a mãe dele, vai ligar para quem? É para nós. Então, assim, eu tenho muito receio do que isso causa na imagem da pessoa leiga. Por isso a intenção desse podcast, eu acho que mais ainda do que isso, sim. é desmistificar um pouco do juridiquês. E outro... Variar a nossa profissão, né? Hoje, na verdade, a situação real da advocacia, eu tenho uma outra visão, né? Que, na verdade, nós estamos numa situação, meu modo de ver, drástica, porque eu até escrevi recentemente um artigo que foi na Migalhas e acho que no Conjur, que era a advocacia, no Correio Brasiliense, a advocacia passa fora. Porque, tirando esses que a gente vê midiáticos, e lógico que tem outros escritórios realmente de ponta que tenham bons honorários, merecidamente, a maioria esmagadora da nossa classe hoje, de fato, passa... Lógico, eu sei que fome é uma coisa forte de se dizer. Mas, assim, lá eu faço referência a um caso que foi amplamente divulgado na imprensa, de um juiz que fixou no horário de sucumbência R$15. Ah, eu já vi isso. Né? Quer dizer, isso daí, além do que, mostra que a nossa profissão está, de certa forma, em descrédito, né? por muitos, né? Nivelado por baixo. Respeito absurdo. E outros tantos casos, um concurso de uma prefeitura, acho que no estado do Rio de Janeiro, que ali vem todos os requisitos para você ser o advogado lá, procurador. Mínimo de não sei quantos anos, você tem que saber isso, tem que fazer aquilo. Enfim, era uma lista extenso, infinita. Quando chega o valor, R$1.473 de salário. Pelo amor de Deus. Né? Agora, nós temos, de outro lado, colegas que, por necessidade, eles fazem o quê? Eles aceitam honorários de R$200, de R$300, aviltantes. Né?
Então, esse, para mim, é um ponto que a gente tem que trabalhar muito grande de valorização, né, da profissão ser valorizada adequadamente, porque realmente eu fico muito preocupado o que vai ser o amanhã da advocacia se a gente persistir, né, se persistirem aceitando isso como se fosse uma coisa, veja, os tempos estão difíceis, é assim mesmo. O profissional ele tem que se valorizar, né? Óbvio, ele não pode, ele tem que andar naquela linha do justo, do correto, daquilo que ele está trabalhando, qual vai ser a minha cobrança de honorários, eu não vou fazer valores absurdos, não é nada disso. Mas você tem que ter essa comparação sob pena de você desvalorizar não só o seu trabalho, mas o trabalho de toda a classe, né? E é o que está acontecendo, infelizmente. E é como a gente também está sendo visto de forma muito triste, mas por alguns membros do Poder Judiciário. Quando o cara dá algum honorário de R$15, ele ganhando 40 mil, é fácil dizer que você deve, né, ganhar 15, porque ele tem toda uma estrutura tributária que a gente banca, que ele não gasta nada. O dele, o bruto e líquido é o mesmo. Até por, né, você gasta escritório, secretário, automóvel, né, para ir até o lugar. Os custos seus são elevadíssimos. A digitalização caiu no nosso colo. Até queria depois perguntar qual que é o papel da CASP, da OAB, diante da digitalização. Eu já conversei várias vezes, falei até para o nosso Leonardo Sico uma vez, e para a Vanzolini antes dele, da possibilidade que a gente deveria ter de que a CASP fomentasse que toda a parte de digitalização a gente comprasse com o subsídio deles. Porque eles têm caixa para fazer isso. Se possível, isso poderia ser feito. Eles nos possibilitarem a que a gente adquirisse periféricos e máquinas com preço bem mais baixo do que é o de mercado. Até porque a gente banca por mês uma OAB, né? Sim. E todo esse custo está nas nossas costas. O juiz não está. O juiz licita, é dinheiro público, é dinheiro de imposto. Ou seja, qual que é o papel da OAB e da nossa Caixa de Assistência, na sua visão, para nós, advogados? Olha, na verdade é complexo, né, a gente falar disso. Eu acho que assim, a OAB ela precisa estar cada vez mais presente no dia a dia mesmo do advogado e sem segmentar determinado assunto. É lógico que muitas vezes um assunto específico, naquele momento, é importante que se concentre ali, né, a questão. Mas ela tem que pensar na advocacia no todo, né? Eu acho que isso algumas vezes fica faltando, talvez, até por falta de braço, e o dia tem 24 horas, a gente entende perfeitamente isso. Mas eu acho que a OAB tem que ter um olhar um pouco mais plural, não só plural naquela questão de que, não, a diversidade, que é importantíssimo, é um trabalho que eles fazem, que é perfeito. Mas não é só isso, né? Essa visão própria da questão da valorização da advocacia, eu acho que eu vejo uma falta deles no agir, né? A CASP também, eu vou ser muito sincero, assim, a CASP eu vejo mais, quando me fala em CASP, para mim vem em farmácia. Que hoje perde para essas grandes redes. É o que vem, né? Hoje perde talvez pras até redes. por uma falta de conhecimento, né, minha, mas eu acho que ela é um pouco ausente nisso. Acho que essa ideia que você lançou aqui seria fantástico, realmente. E até proponho que você fale agora com o Sica, que assumiu a presidência, né? E acho que é a Adriana Galvão, né? Isso. Da CASP. Porque acho que é uma ideia realmente que seria fantástico. Eu vejo a ASP, né? Que é a Associação dos Advogados de São Paulo, muito mais. agindo de uma forma mais vistosa, pelo menos assim, para nós advogados, né? Então, aliás, a ASP, que o Sica também foi presidente, né? Então, talvez isso ele traga esse conceito também para a OAB. Vamos torcer para que isso aconteça. Mudando esse assunto de CASP, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal enviou.
Vamos lá. Aproveitando, porque assim... Tem várias perguntas, graças a Deus. É legal isso. A graduação, a experiência em Direito Civil, Família e Direito dos Animais. Uhum. Eu vou entrar só... aqui foi feita uma pergunta para mim sobre Direito de Família, que fala... Tem mais de uma. Não, tem mais de uma, mas acho que de Direito de Família... Ó, a Kátia pergunta assim... Entrei com revisão de pensão. A filha é adolescente. Qual o segredo para conseguir aumentar a pensão? Existe um segredo da receita do bolo. Eu quero aqui que nós precisamos passar para o pessoal. Não tem receita do uma bolo. Receita, o pulo do gato na receita. Pulo do gato. Na verdade, nessas questões, o que vai contar é a prova de que houve uma modificação, né, na condição daquele que presta os alimentos. E na necessidade daquela que recebe os alimentos, né? Não foge do clássico binômio, né? Necessidade e possibilidade. E agora está tendo, como é que é a teoria da aparência, né? Também. Viu? Isso meio recente, meio novo, polêmico, eu lembro talvez. de ter usado isso algumas vezes, mas teoria da aparência. Em outras áreas já. Eu lembro de ter usado. Outras áreas? É bem antiga e eu lembro de já ter usado, inclusive, numa discussão sindical. Eu fiz uso disso, cara. Mas depois eu conto essa história, é muito longa. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque o nosso tempo é um pouco curto. Mas tem mais uma Tem mais de direito de família? Eu tenho a dos bichos para fazer. Aqui, o dos bichos eu quero entrar depois de um tema e depois adentrar no outro. Tem uma aqui, ó. Quando que uma mãe pode pedir guarda unilateral? Olha, na verdade, assim, a regra não é a guarda unilateral, né? Antigamente você tinha esse conceito e hoje, na verdade, você divide, né, vamos dizer assim, entre o pai e a mãe. Agora, existem algumas situações em que se pode pedir a guarda unilateral. Tanto a mãe pode pedir, como o pai também pode pedir. E entre essas situações, você tem, por exemplo, se há uma vida desregrada daquela outra pessoa, alcoolismo, tóxicos, enfim. Se for uma péssima influência. Uma péssima influência. Algum tipo de negligência, né? Que esteja comprovado, né? Porque assim, ainda hoje, infelizmente, isso é muito utilizado como uma forma de ataque à outra parte. Instrumento de vingança, né? Exatamente, tanto o homem como a mulher. Então, assim, eu preciso ter esses elementos que demonstrem que aquela pessoa não tem a condição de exercer essa guarda, que é uma má influência para o filho, somente nessa faixa etária né, do jovem, da adolescência e tudo mais. Então, nessas situações. Essa veio da Natália. Agora tem uma do Fábio dizendo o seguinte: quanto mais filhos o pai tem, mais ele paga? Ou tem um preço fixo por um determinado tempo? Como é que funciona essa questão da pensão alimentícia? Se eu tiver 3 filhos, eu pago 30, igual 60, 90, é ou eu pago algum valor fixo equivalente para cada um deles, e por quanto tempo que eu pago? Tá. Na verdade é o seguinte, todos os filhos têm que ser autores da ação, né? Que vai estar representado, dependendo da idade, vai estar representado, assistido pela mãe, enfim. Eu também não posso desprover o pai. Ele tem que ter um valor para ele se manter, ele pode construir uma nova família, enfim. Então, o que gira em torno? Não existe na lei um percentual determinado, mas no dia a dia gira em torno de 30% do que ele recebe, né, do salário, do ganho dele. Esse valor seria descontado para fazer frente aos gastos dos filhos. Agora, eu não posso fazer 30% para um, 30% para outro, porque obviamente ele vai ficar com zero. Né? 10% ele vai sobreviver. Então, na verdade, e outra, né, a obrigação alimentar sempre é dos dois, né? A não ser que a outra, né? A não ser que não tenha condições, enfim. Mas em torno de 30%, e se ele tiver mais filhos, basicamente esse 30% vai ser dividido entre os 30%. Em termos de tempo, a lei também não determina um tempo mínimo. E mesmo a questão do tempo máximo, antes nós tínhamos a questão da maioridade. Hoje ela avança um pouco, ela pode avançar a maioridade, e desde que ele esteja, né, o filho ainda fazendo uma faculdade, enfim, que ele não tenha condições de se
gerir, né? Então, assim, também, o que se leva mais ou menos em média? A gente fala aí 24 anos, né? Que é o período que a pessoa geralmente terminou a faculdade e já está começando a trabalhar. Mas se isso acontecer antes, se a pessoa já começa a trabalhar, oferir renda e tudo mais, o obrigado a prestar alimentos pode se desvincular. Tem que entrar com uma ação específica, né, da exoneração de alimentos. Mas então eu não tenho um tempo exato assim. X, né? Uma última minha, depois De família? Não. Ela é a seguinte, veio da Ana Medeiros. Qual que é a melhor época para o estudante iniciar os estágios de modo a participar bem de cada caso e aprender com cada caso? Tá. Qual que é o melhor ano do curso? Eu comecei no primeiro ano, como eu falei, não como estágio propriamente dito, né, lá como escrevente. Mas eu acho, eu recomendaria 3 anos no terceiro ano. Assim, o ideal. Final do segundo ano, você já começar a fazer aquela movimentação de procurar, você vê o que eu quero procurar escritório, eu quero defensoria pública, eu quero ser assistente ministro, exatamente. E iniciar no terceiro ano, porque aí você já teve as matérias, vamos dizer assim, mais básicas, né? Passou pelas matérias mais básicas, mesmo que de uma forma ainda superficial, mas você já tem um conhecimento geral. Para você poder realmente abstrair aquilo que na prática vai ser E ainda que a visto. pessoa opte por um concurso, é importante fazer a prática também, né? Muito. É aquilo que a gente importante. falou, às vezes a gente aprende muito mais na prática do que ali na teoria, até porque a teoria... Com toda certeza. Agora, acho importante que também, havendo possibilidade, que o estudante ele aproveite, e daí ele aproveitaria esse primeiro ano e parte do segundo, boa parte do segundo ano, também a vida acadêmica, né? Que ela também é importante, Sim, obviamente, a interação ali com os colegas e tudo mais. Mas eu acho que o jovem já está mais maduro, vamos dizer assim, para iniciar um estágio com essa visão de aprender, de realmente absorver, terceiro ano. Terceiro ano. Até porque os primeiros anos é muito teoria, filosofia, Sim, é meio sim, até sim. chato você entrar no Chato, né? escritório Exatamente. ouvindo falar teoria. Você vira o boy de luxo no escritório. Eu vou ter que ser muito rápida. Que pena. Eu queria Vamos falar lá. tanto sobre o direito dos bichos. Não, mas a gente fala aí. Mas você sabe que esse Direitos jeito dos dos bichos, bichos. falando rápido, por quê? Primeiro que eu tenho envolvimento, sempre tive, o Fábio conhece bem, com cães. É um hobby que eu tenho desde de criança. E o direito dos animais, obviamente, também voltado para esse lado, para os direitos mesmo dos animais em si, mas também uma interferência, uma interligação com o próprio direito de família. Tanto que o meu trabalho de conclusão da pós-graduação foi voltado em direitos dos animais para o direito de família. Hoje em dia, um animal, ele pode até, como é que é? Ser autor em uma ação? Tem... Não é? Ainda tem a eu sou contra, controvérsias, mas tem, controvérsias, tem, mas- tem. Sou Tem, muito sim. contra isso. Mas hoje está tendo Aliás, esse... porque Temos daí, várias assim, decisões. Na sucumbência, você joga para ele pagar. Daí o gato É que ele é paga. autor, mas O gato provavelmente paga as representado por sucumbências. alguém. Então ele não é. Então é o representante não. que vai... Ele É não tipo é como se fosse agente de direito. um... Ele é protegido pela lei, na menor. minha opinião. Ele deve ser protegido pela Deve legislação, ser mas ele não protegido. é agente de direito para buscar. Ele não é disponível para ele os atos da vida civil. Ele nunca vai ser uma pessoa apta. Ele vai sempre ser inapto. Mas ele pode ser representado por alguém para requerer Mas o não direito como dele. autor da ação, né? Eu, Porque é eu uma acho espécie, que representado, eu acredito Eu Bom, sinceramente enfim. acho que É que a gente mal fala por de isso. direitos dos animais, aliás, muito pouco se fala sobre direitos dos animais. O direito dos animais é um direito que já vem muito antigamente, na época de Getúlio Vargas, que ele foi promulgado a defesa dos bichinhos, para que fosse punido as pessoas que maltratassem, enfim. Exato. E naquela época, então, hoje em dia, que está sendo mais amplamente falado sobre isso. Exato. O que o doutor... eu tenho a pergunta, desculpa. Vou fazer a pergunta já. Sim. Uma pessoa me mandou um áudio Tá. falando que uma mulher, ela teve um problema com um ente querido, enfim, perdeu algum parente, e para sanar essa lacuna sentimental, hoje ela tem tipo 40 gatos, 30 cachorros, então virou a casa dela uma acumuladora de animais. Resumindo, ela já está idosa,
ela não tem mais condições de cuidar dos bichinhos, não tem quem ajude, já chamou ele, pelo relato, já chamou o IPA, já chamou a prefeitura. Não tem como, até ele teve o bom senso de falar, não tem como colocar uma sanção criminal nessa mulher, porque ela não tem condição. Você vê que ela não faz por maldade, ela não está indo lá bater nos bichinhos. Mas ela não tem condições. O que fazer? Qual é o dispositivo legal que se tem algum dispositivo, né? Algum Qual dispositivo para poder fazer algo pelos bichinhos e por ela também. Sim, sim. Porque... Nesse caso específico, eu recomendaria que ele procurasse o Ministério Público, né? Eu acho que a melhor via relatasse essa situação para o Ministério Público, porque aí dentro do Ministério Público você vai ter algumas possibilidades de atribuição aí do caso. Você tem, quer dizer, ela é idosa, né? Pelo que idosa. Comentou. Então você tem o Ministério Público, né, dos idosos, vamos dizer assim. E você tem também o Ministério Público que vai tratar dessa questão dos animais. Teria que fazer o recolhimento desses animais. O grande problema é que o Estado também ele não provê adequadamente como deveria ser toda uma política pública, seja para os cães errantes, para os animais errantes, né, que a gente fala que são os animais de rua, e também para acolher numa situação dessa. Porque, obviamente, a forma ideal seria levar para um abrigo, né, com todo o cuidado, com assistência veterinária, enfim, com tudo que tem que ser feito. Só que hoje esses abrigos, se não são as ONGs que existem, e que mesmo assim existem ONGs fantásticas e existem ONGs que não são fantásticas e que fazem um desserviço, como existem criadores fantásticos e criadores que não são, que eu nem gosto de falar o nome criador. Então, mas isso o Estado deveria ter, na verdade, essa condição. Esse é o mundo ideal. Só que o Estado não tem, né? Eu costumo falar. A UIPA, na verdade, é um trabalho. A UIPA daqui de Itapetininga, por sinal, faz um trabalho fantástico. Eu acompanho há muito tempo. E elas estão sempre numa luta incessante com doação, falta de recurso. Então, assim, elas têm um limite, coitado, que elas não conseguem, não tem como dar conta disso. Mas a UIPA, obviamente, que ela pode ajudar. E existem, e eu acho que seria interessante ver o que, junto, aí sim, da UIPA, ela pode fazer a indicação de alguns abrigos que ela também reputa sério como ela que possa tá levando isso. Porque, fora disso, eu não tenho uma condição. Se eu chego lá com a autoridade policial, com o que quer que seja, para tomar uma providência, ok, eu vou retirar os animais e vou colocar aonde? Né? Quer dizer, qual é a condição que esse animal vai ser tratado? Agora, também se existe um acúmulo de animais, a chance, mesmo que de uma forma inconsciente, mas de estar havendo maus tratos, é muito grande, porque você não tem condição, a não ser que você tenha um espaço maravilhoso, fantástico, enfim. Senão você não tem condição de reunir uma quantidade tão grande de animais, né, num espaço adequado, em que haja abrigo do sol, da chuva, alimento em quantidade e em condição satisfatória, disposição de água, enfim, as questões sanitárias que são muito importantes, né? Então, assim, não existe também aqui esse remedinho mágico que eu falei, entre com uma ação assim. Eu recomendaria, para tentar resolver o problema e tentar da melhor forma dar uma assistência aos animais e a essa senhora idosa, que ele procurasse o Ministério Público. Além disso, acho que na própria causa, se ela está com isso, ela pode estar precisando de uma ajuda psicológica. Sim. Porque para ela acumular isso, ela que deu causa a isso tudo. Exatamente. Se ela não acumulasse isso tudo, ninguém estaria passando isso. Procurar a família dela. Óbvio que deveria ver. Chamar o Ministério Público para ver os se tem a chance de dar um caso, apoio. Em um caso em que não. Esse caso é uma senhora, até entendível, eu acredito que muito difícil ela ser responsabilizada de forma criminal. Mas em um caso normal, eu trabalho, tenho lá 50 cães na minha casa, mas isso imputa uma vez se ação caracterize criminal, né? a maus tratos, né? E o maus tratos ele é amplo até por algumas deficiências legislativas e não caracterizar adequadamente o que são maus tratos. Mas também isso daria para um podcast específico. Mas assim, se eu caracterizo com esse tipo de desleixo, de falta de assistência,
essa quantidade de cães num espaço de minuto, enfim, eu posso caracterizar os maus tratos, aí sim eu tenho uma ação criminal mesmo, de crimes, né? Porque aí encaixa a lei ambiental, né? Que prevê a questão dos maus tratos aos animais. Então, não necessariamente eu preciso chutar um cachorro. Basta eu não dar a devida atenção. Sim, da comida. Exato. Sim. Não dá comida, você vê... Porque as pessoas às vezes um acham que cachorro- eu vou responder criminal se eu maltratar, mas eu vou lá, vou Não. cortar um rabo, vou quebrar uma perna, vou dar um soco. Não, às vezes Não. você não dá comida pro bichinho, você não Exato. dá água. Deixa uma semana lá, isso aí E é obviamente muito maus comum tratos. você ver, quando você tem essas questões, o estado nutricional dos animais é tudo magro, tudo é falta de comida mesmo. Sim. Né? Isso caracteriza maus tratos, com toda certeza. Eu adoraria marcar um novo podcast para falar sobre o direito dos animais, porque a gente não entrou nessa questão dos animais perante E o dá pra aprofundar judiciário. isso. Dá pra É aprofundar. interessante. E o nosso tempo interessante. tá Não, pra curtinho. você ter uma ideia, Eu quando queria eu fiz lá falar na Faculdade de Direito de Lisboa, né, essa pós-graduação, a quantidade de temas que existem, a quantidade de trabalhos Enorme. é enorme. Então, por exemplo, eu fiz a parte geral, que todos faziam, e depois na parte do que eu resolvi trazer justamente para fazer um link com a atividade que eu exerço junto ao direito de família. Mas se eu quisesse ir para outros ramos, tem coisas que você concorda e tem coisas... Por exemplo, eu também vejo com restrição essa questão e tem outros absurdos, tanto que um dia, quando a gente fizer um podcast disso, daí eu conto para vocês. Eu queria muito debater sobre isso. Até a questão que seria legal debater é essa questão da pensão alimentícia, né? Para os bichinhos. Sim. Tem pessoas que não acreditam, que não sabem, enfim. E hoje está com a gente tem muita jurisprudência já. Tem, defendendo nesse tudo. sentido. Mas não se agente de uma ação. Ator de ação é impossível. A gente vai discutir, por Ator de isso tem ação que fazer um é impossível. novo podcast. Ele vai ser sempre representado, certo? Sim. Tá, beleza. Como é que eu falo na parte de sucessão? Se o tutor dele morrer, quem paga a sucumbência daí? Aí o outro advogado que tem verba alimentar para ser recebido, ele vai receber de quem? Do gato? Porque daí veja o seguinte, se eu não posso deixar patrimônio para o meu animal, eu tenho que deixar para um tutor dele. Mas por que você não pode deixar patrimônio pro seu animal? Por que eu posso deixar uma casa para um cachorro? Você já não ouviu um testamento que deixou pro... Não, uma cláusula de atenção, de... Bem, ao contrário mas eu que, acho nos Estados Unidos, por exemplo, eles posso prevêem, deixar né? tudo, Lá você né? deixa Posso o deixar gato, tudo. cachorro. Gato. Aqui eu acho não. totalmente... Até porque o nosso código é patrimonialista, essencialmente patrimonialista. Né? Então eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de compreensão básica para a gente chegar nessa elevação que tem. Porque para isso acontecer, você tem que estar... Eu não consigo enxergar, por mais que eu acho que o animal tem que ser protegido e amado, não tem a menor dúvida, tá? Eu acho um contrassenso com tanta gente na rua passando fome, você falar só sobre o direito animal, eu acho que não. Vamos primeiro no básico, ver que tem gente na rua que está passando fome, tem criança solta, tem criança adotiva, tem lar de apoio para um monte de gente, aí a gente está só preocupado com o cachorro. Eu acho que não, eu acho que tem que olhar para todo mundo. O que eu não posso... Tá em alta, né? Então, em sala de aula eu falo muito isso. Quando você excepciona muito, você torna a regra desprotegida. Aquilo que é regra fica desprezado, quando a exceção se torna mais importante. Então, eles são exceção, eu acho que tem que ser respeitados, zelados, amados, mas eles não podem ser tão importantes a ponto de eles passarem em cima da própria regra. Na minha opinião, por isso que eu acho que um podcast desse eu falto no tem dia. que ser, Nesse dia eu falto. Não, a gente tem eu que abro mão. debater. Eu acho importantíssimo fazer um novo podcast sobre isso. Até eu achei que adotar passou uma muito lontra. rápido o horário. Eu vou adotar uma lontra. Lontra dá menos trabalho. Fica na água. Você vai... É muito mais fácil. É difícil, viu? Fala sério. Deu já o horário? Passou muito rápido. 30, 35 minutos, foram 50. Sim, Olha só. Foi muito bom o bate-papo. Gostaria de agradecer pelo convite, por ter vindo, pela paciência. Que o atraso foi todo do Fábio, né? Eu conheço. Com certeza. É o último meu. Fique tranquilo, não vem. Acabou pra mim o podcast. Nós precisamos marcar novamente. Vamos sim. Que eu quero muito, realmente, é um assunto muito interessante que eu acho que vale um bate-papo só para isso. Muito. Que é... Ainda
tem aquela coisa... Isso que o Fábio está falando, por exemplo, mas das visões, entendeu? Tem muita gente que não entende e tudo mais. Então, acho muito importante. Muito obrigada, doutor. Imagina. De verdade, foi Eu que agradeço. brilhante o bate-papo. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Queria que durasse mais. Viu? Ele é daqui de Passou Itapetininga. muito rápido. Ele é nascido aqui. Eu sou. Ah, é? É, sim. Sou Mas mora aqui? Não. Mora em São Paulo, mas sou então itapetinigano. abandonou a gente. O pai não dele vale. fez uma coisa assim. Ele quis que todos os filhos fossem itapetininganos, não é isso? Uma regra? O pai, por mais que a mãe dele estivesse grávida fora, quando eu nasci, era aqui em Itapetininga. Tinha que vir aqui? Sim, o pai dele sempre quis isso. A cidadania família inteira. Itapetinga, tá certo. E o irmão dele era o Era o médico que fez era o Dr. Cid Almada. o parto de todos nós, né? Então, nós somos 4 irmãos, nós 4 nascemos aqui. Não, Dr. Cid. E assim, uma hora eu estava morando em Piracicaba, porque meu pai era juiz, né? Então, uma hora eu estava em Piracicaba, outra hora eu estava em Salto. Eu Mas mesmo, a eu regra estava era em Orlândia, ele estava como juiz em Orlândia, e daí a minha mãe veio para cá para dar luz e tal. Que é muito interessante. Ele teve uma história grave lá, o pai dele, juiz. A casa foi metralhada, lembra a história? Foi lá em Era uma coisa seríssima, Tá vendo? um negócio Esses super eram legal. os assuntos pra gente abordar. E o tio Rene, médico, que hoje é o nome do posto de saúde da Vila Rio Branco, o Dr. Cid de Melo Almada, fez os 4 partos dele e me salvou a vida sem nunca saber que nós seríamos amigos. Eu tinha 4 anos. Então a culpa de você estar vivo é do meu tio. É do seu tio. tio. Renatão, obrigado demais. Imagina. Super obrigado. Vamos fazer mais vezes em outros ambientes, na minha casa, onde te puder a gente fazer, para a gente contar histórias engraçadas, para deixar um pouco esse lado, né, formal e tal, mas vamos sim. super agradeço. Aquele dia com o Rodrigo. foi demais. Né? Foi. E vai ser ainda, ele vai falar de Ele novo, vai vir. Ele vai. Ele vai vir. Se Obrigada. vocês conseguirem isso, eu dou um prêmio para vocês. Estamos quase. Gente, um beijo grande para vocês todos. Obrigada. Espero que tenham gostado disso e continuem. Liguem, cliquem lá nas notificações. Renato, deixa o @ do Instagram pro pessoal visitar. Pessoal. Renato Almada, _. Joia. Boa. É isso, pessoal. Nos sigam nas redes, acompanhem o nosso trabalho, Ative o sininho. façam perguntas, tragam temas, enfim, estamos aqui para tentar melhorar a comunicação do direito com todos. Um abração.